Jesus, smile on me again. Hey, open the mem. Butterflies in my belly. Open a summer. See the way you love me. See the way you care for me. You carry my matter for your head. Like a little baby, you watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Senhor, agradecemos o você está no meio do teu povo. Pensamos que a tua graça nos faz. E condenar as pessoas que você precisa de uma pessoa. Obrigado por este dia. Obrigado pela presença do teu povo. Obrigado por ter graça para nós. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Je lis la parole de Dieu. Eu leio a palavra de Deus. De Marc, chapitre 11. No Marcos 11. Je commence au verset 1. Começo no versículo 1. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, là disant, allez au village, priez pour les enfants. Dès que vous y serez entrés, vous verrez un anneau attaché sur lequel un homme est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera venir ici. Les disciples étant vers l'anneau, après dehors, et une porte au bout du chemin. Et puis il détachait. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détacher cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, on le laissera aller. Dieu bénisse sa parole. Assim diz a palavra do Senhor. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do monte dos Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrarem encontrareis preso um jumento, e sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai e trazei-o. E se alguém vos dizer, por que fazes isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixarei fazer para ir aqui. E foram e aí encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos que soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazes soltar o jumentinho? Eles, porém, disseram: como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram o jumentinho. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. Palavra do Senhor. Je bénis verset 5. Eu vou abençoar a pessoa nesta manhã. Amém. Abençoa alguém nesta manhã. Amém. Abençoa alguém nesta manhã. Eu abençoa alguém nesta manhã. Amém. Eu sei que você é alguém que Deus mandou nesta manhã, para que a palavra de Deus afete a sua vida. Perdoa-me que vou pregar em várias línguas, porque lá prego mais em francês. E por isso não digo uma vez para o português e uma vez para o Amém. Amém. Sois béni au nom de Jésus. Seja Ta vie change au nom de Jésus. Amém. Ton histoire change au nom de Jésus. E a paz. Laisse que la parole de Dieu puisse affecter ta vie au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans ta vie au nom de Jésus. E seja a bênção por mim. E a minha alma torna-se bênção para todos. Sentemos em nome de
de Dieu là est tellement puissant Eu sei que Deus é todo que Dieu là poderoso. va guérir. Ele vai curar. Aujourd'hui, il va encore délivrer une personne. E hoje ele vai libertar mais uma pessoa. Ce qu'on est ici, Kao, Se você veio neste ce n'est pas lugar, ta volonté, não é pela tua mais c'est vontade. Dieu qui t'a touché É Deus que te tocou afin que tu sois béni. para você ser abençoado. Loba amen. Diga amém. Banamu kolote leka, Dos dias passados, nazotia sur la foi pratique. eu estou a pregar da fé prática. Tozo mérité ba vie na bise changer. Merecemos as nossas vidas mudarem. Le Dieu que tu as choisi, O Deus que você ce escolheu n'est pas un petit Dieu, não é um pequeno Deus, mais c'est un grand Dieu. é um Deus grande Et il est souverain. e Ele é soberano. Il est prêt à agir dans ta vie. Ele está pronto de agir na tua Il vida. est prêt à changer ton histoire Ele ce está matin. pronto para mudar a tua história Je nesta sais qu'il manhã. va changer ton histoire. Eu sei que Ele vai mudar a tua Je história. sais que quelque chose va se passer aujourd'hui dans ta vie. Eu sei que algo vai se passar na tua vida. Mon Dieu n'a jamais menti. Meu Deus nunca mente Il n'a jamais renié sa parole. e nunca muda a sua palavra. Parce que sa parole Porque donne la sua vie. palavra dá vida. Et sa parole E a sua palavra change l'histoire d'une personne. e muda a história de uma pessoa. Loba amen. Diga amém. Jésus. Jesus. La Bible dit, A Bíblia diz. amona kitangu ne comme ina suka. Ele viu que o seu tempo estava no fim. Na ina mwana tonga lelo. Eu quero dizer a alguém Il y nesta a manhã. toujours eu un commencement E a toda hora et il y aura princípio. toujours la fin dans ta vie. E haverá também o fim da sua Mais tu vida. dois commencer quelque part. E eu quero começar de um lugar. Pas seul, mais avec Dieu. Não sozinho, mas com Deus. Loba amen. Amém. Loba amen amalam. Amém. Bakisa amen amalam. Aumenta um bom amém. Maintenant senti amen na malam. Eu quero sentir o teu bom amém. Na maternité kolele ezalaka. Na maternidade ao choro. Na maternité koseka pe ezalaka. E na maternidade também Lelo na une église lokola maternité. Eu hoje venho na igreja como a Lobi na maternidade. église lokola hôpital. Ontem vim na igreja como no Mais hospital. lelo église na benga lokola maternité. E hoje eu chamo a igreja de Parce maternidade. que lelo Porque hoje eloko asika a coisa il faut nova ebotama na vie na yo. vai se nascer na tua Eloko vida. nani yo zwa te. E o que você nunca Eloko nani recebeu, ekokisama te. o que nunca se Na cumpriu. tangwa lelo. E na manhã de Je hoje, te rassure. e eu te asseguro, Esengele ebotama na vie na yo. convence nascer Pour na na tua maternité. vida. Porque na Nde maternidade esika babotaka. é de onde dá a Yango luz. lelo maloba na nzambe. E ouça a palavra de Deus. Ekoya lokola semence. Verá como Oyo uma kokota na semente vie na yo. que vai entrar na tua Et vida. cette semence va changer ta vie. E esta semente vai mudar a tua vida. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Jésus, Jesus, avant sa mort, antes da sua il morte, fallait qu'il puisse célébrer ce qu'on appelle la Pâque. convinha celebrar o que se chama a Or, Páscoa. la vraie Pâque, c'est Jésus. A verdadeira Páscoa é Quand on dit la Jesus. Pâque, on dit le repos. Com na Páscoa se chama Yango repouso. inakota mutu moko na repos na tongo lelo. E quero fazer entrar alguém. Olela lela. Você já chorou, Omitungisa omitungisa. Já se perturbou, se Oluka oluka. Procuraste, Mais na procuraste. tongo lelo, E na manhã de hoje, ozokota na repos. você vai entrar no Parce que le repouso. Dieu va te répondre. Porque Deus vai Parce te que le Dieu responder. va te donner. Porque Deus vai Parce te que le dar. Dieu va ouvrir. Porque Deus vai Parce que le abrir. Dieu va t'élever. Porque Deus vai te Si tu dis exaltar. seulement Amen, Se você dizer laisse que la somente chose s'accomplisse dans amém, e ta aí vie. vai se cumprir Si tu dis essa seulement palavra. Amen, Somente dizer diga que amém. le connaît kota na vie Deixa na que yo. aquilo entre na Peut tua vida. changer l'histoire vie na E yo. mude a tua história. Alléluia. Amém. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Jésus Jesus devait terminer sa mission à Jérusalem. e que ia terminar a sua missão em Vous dites Jerusalém. Jérusalem, mais à cité. Jerusalém é uma cidade. La première personne qui a créé l'église, Otokoloba temple, A c'était primeira pessoa Salomon. que criou o templo era Salomão. Salomon tongi temple na kati ya Jérusalem. E Salomão construiu um templo em Jerusalém. Loba amen. Diga amém. Oh, lelo na ina sayo. Hoje eu quero te dizer: Temple ne sauve pas, o templo não vai mais te c'est salvar. Jésus qui sauve. E Jesus que Tokoza cura. na sa moi. Pode estar debaixo Ce do qui est sol. soisa, Se Jesus há quelque chose va se passer. e algo vai acontecer. Eu quero dizer a Je alguém vais nesta te manhã présenter Jésus. e vou te apresentar Je vais te Jesus. présenter l'homme de Galilée. Vou te apresentar o homem da Il a Galileia. choisi Jérusalem E ele escolheu pour Jerusalém célébrer para sa celebrar dernière Pâque. a última Páscoa. Loba amen. Amém. Pourquoi seulement Jérusalem? Por que em Jerusalém? Parce qu'il fallait tout le monde physique. Porque temos que sair no Pourquoi dans la físico spiritualité? e entrar na Lorsqu'on dit espiritualidade. la spiritualité, on voit la foi. E a espiritualidade estamos a ver a Tout fé. a été bâti par la foi. E tudo começou na fé. Nous les chrétiens, tout se fait par la foi. E tudo pro cristão é Si pela tu fé. crois, Se você tu crê, verras la gloire de Dieu. verás a glória Se de tu Deus. crois, Se tu creres, Dieu va agir dans ta e vie. Deus vai agir Se na tu tua crois, vida. Se tu creres, Quelque
quelque chose va se passer dans ta vie. E algo vai se passar na Oh, tua la vida. foi. Afinal, a Et ça, la fé mise sur terre. não tem vista. La foi, c'est quoi? A fé é La crer. foi est ndimaka. A fé é Et acreditar. mon E terre. ver como não. Endimi c'est salami. E crer já Pe aconteceu. kokokisamba. E vai se Et on a cumprir. bien attendu lelo. É por isso eu disse Nyonso na zoloba. e tudo que estou Soki falando, endimi. se você Na crer, vie na yo. sua E vida kokisamba. vai se cumprir. Nyonso na koloba. E tudo que vou falar, Soki ondimi. se você Ete acreditar sayo. e vai se Na ver samotema. debaixo do teu Pour se coração manifester. e vai se Ça manifestar va s'accomplir dans ta e vie. vai se cumprir na tua Loba, vida. amen. Amém. Il faut avoir un matériel. E eu quero que saia no Va côté la material cata e spiritualité. entrar na Le vrai espiritualidade. spirituel, c'est Jésus. E a verdade espiritual é Jésus Jesus. est esprit. Jesus é Espírito. Jésus est esprit. Jesus é Il Espírito. n'a utilisé que le chair. Ele utilizou Pour somente o chair corpo, souffrir. porque o corpo Afin sofre que son esprit soit glorifié. para que o seu espírito Eu seja nem também glorificado. atendo, aleluia. E eu quero dizer a Même ti si nesta ton manhã, corps souffre, mesmo se o teu corpo mais está ton sofrendo esprit e o teu ne peut espírito souffrir não jamais. vai sofrer, Parce que tu n'es pas la chair. porque você não La é chair n'est corpo qu'une enveloppe. e o corpo está no La vraie envelope. personne, c'est l'esprit qui est en toi. E a verdadeira pessoa é o Loba, espírito que amém. está em ti. Amém. Jokande esprit. Afinal de contas, o Bafrenga kangote. espírito não andam Jokande parados. esprit. Afinal de contas, o Bakanga kangote. espírito não andam prendendo. On a tongo alelo. E estou a pregar na manhã de Une hoje. personne qui est spirituelle, Uma pessoa que é qui espiritual mérite d'être bénie ce matin. merece ser abençoado nesta manhã. Oh talanga, Estás a me olhar? talanga. Olha-me Mais utilisez mon noko na yo e utilize a pour sua boca récupérer la parole de Dieu. para você recuperar a Soki palavra de Bartimée Deus. azali na monoko te, Se Bartimeu não mais tinha la tela boca, komona te. ele não podia ver. L'autre fois j'avais dit, E outra vez ce eu qui disse, est facile, se o que é yango biso fácil tosalaka. é o que nós Mais ce fizemos, qui est difficile, o que é difícil yango nde asalaka. é ele que faz. Ce qui est facile, O que é il fácil suffit seulement de croire é somente et que crer je puisse dire Amen. e dizer amém. Na ndimi ekokisami na Eu vida. creio se cumpriu na minha Ndenge vida. osalama nayebi te. E da forma que vai se Mais je fazer, eu sais não que sei. le Dieu de Dieu, E eu sei o Deus avec de Deus ses anges, e com seus anjos. aprecipitaka baange, E ele precipita os afin seus que anjos. tokota na kati ya repos. Enfim, para nós entrar no repouso. Lorsqu'on le binoka, Amen. Você dizer amém Quelque chose va passer dans sa vie. e algo vai se passar na tua vida. Apenas avec toute facilité. Eu estou a fazer tudo com Parce que je facilidade. sais que je ne suis pas seul, Porque eu sei que Jesus não mais estou. je suis avec un Dieu. E eu tenho um Deus. Pas n'importe quel Dieu, Não é um pequeno mais Deus. celui qui a été crucifié sur la croix. Aquele que foi Son crucificado nom na c'est cruz. Jésus. E seu nome é Celui qui a Jesus. été crucifié sur la croix. Ele foi crucificado Il na a cruz. accepté la nudité. E ele aceitou a Afin que nulidade nous soyons revêtis. para nós sermos Il a revestidos. accepté la sécheresse. Ele aceitou a Afin seca que notre fin soit notre fin. para que nós estejamos bem. Nalobi nzala na biso. Porque a nossa Ekoma fome na suka. para estar no fim. Loba amen. Amém. Yesu azokota. Jesus Mais entrava, ayebisi bayekolo mibale. disse aos 2 discípulos: Vaut mieux deux vale a pena 2 que mutu moko. do que 1. Ozala yo mote. Não estás sozinho. Ozala na nzambe. Mesmo que só te Natikala deixar, nga moko te. eu não fico só. Natikala na nzambe. Eu fico com Deus. Boyanga. Pode me negar, Bwakisanga. pode me rejeitar. Mais malamu nzambe abwakisanga. Melhor Deus me Ndiye nakoyoka rejeitar. motema pasi. E aí o coração vai me Yo soko doer. bwakinga. E se você me rejeitar, Nayebi kolo Yesu. eu sei o Senhor Oyo Jesus. sata azoloba. Aquele que Satanás está dizendo, Mibwaka. se deite, Kuye komama. porque está escrito, Mokuwa na yo. mesmo teus ossos Buka na te. não vai se partir. Nkolo wana pa kondima te. E aquele Deus também não Mokuwa vai na sentir, nge ebukana. porque os seus ossos Ata sejam mokili partidos. ebwaki yo. Mesmo que o mundo te Mais deitar, nkolo Yesu. o Senhor Jesus, Asimba yo kaka. Ele vai te pegar. Nkolo Yesu. Jesus, Akosoutenir yo kaka. Ele vai te sustentar. Nakitongo lelo. Na manhã de Je hoje, vais te dire une chose. eu quero te dizer uma coisa. Atindi deux personnes. E mandou 2 pessoas. Alobi bokota na Jérusalem. Disse que entre em Jerusalém Bokomona bapunda mibale. e verão 2 jumentinhos. Na kati ya bapunda wana, E no meio deles, mamaza, a mãe está. mwana O paza. filho também está. Bino bokende. Vocês vão, Selon mes instructions. pelas minhas instruções, Naye non selon mes instructions. e não segundo as minhas Naye instruções. non selon mes instructions. Não vi pelas minhas instruções. Naza mandaté selon la parole de E Dieu. eu sou mandado pela palavra de Pour Deus te dire ce matin, para te dizer nesta manhã, tu seras délivré. você será Tu libertado. seras libéré. Você será Tu seras libertado. béni. Você será Tu seras abençoado. élevé. Você será Parce que la exaltado. Bible déclare, Porque a Bíblia il declara, est derrière la parole de ses serviteurs. Ele está por trás da palavra Je dos ne seus suis pas un servos. serviteur d'un homme, Eu não sou servo de um mais je suis homem. le serviteur de E l'Éternel. eu sou o servo do Il Eterno. m'a mandaté ce matin E Ele me mandou nesta pour te dire manhã ce matin, para te dizer nesta manhã, il a besoin de toi. Ele precisa de ti. Alléluia. Amém. Deux personnes. 2
pessoas Bokende. vão Bokomona. ver Bapunda combien? 2 Mibale. jumentinhos, Misatute. não 3, Mibale. 2, Atindi mibale. mas enviou 2. Omona biloko. E Mibale. encontrarão também 2 coisas. Alléluia. Amém. Nazote a chifrologie. E não estou a pregar psicologia. Nati aka pensée divine. E eu só estou a pregar o La pensamento pensée divine, divino. c'est quoi? No pensamento divino é o La Bible quê? déclare vos deux. A Bíblia declara, fala apenas Que 2, mutumoko. que uma pessoa. Yango yesalobi. É assim que Jesus disse. Je m'en vais. Eu vi Mais j'enverrai e eu verei le Saint-Esprit. o Espírito Santo. Je ne suis pas venu seul, Eu não vi só. mais je suis venu avec le Saint-Esprit. Eu vi com o Espírito Parce que c'est Santo. lui qui porte les dons. Porque aquele que Je leva o sais que dom. ce matin, E nesta les manhã, dons de miracles, les dons de guérison, o dom da cura, les dons de guérison o dom da cura vont se manifester. vai se Tu manifestar. seras guéri, Você será tu seras curado. libéré Você será et tu seras libertado. béni. E você será Je ne suis pas abençoado. venu seul, Eu não vi só. mais je suis venu avec le Eu Saint-Esprit. vi com o Espírito Car la Bible Santo. déclare, Porque a Bíblia là où declara, il y a l'Esprit, onde há il y a la o liberté. Espírito, há a Je crois liberdade. ce matin, hein, E nesta manhã, nous aurons la liberté. nós teremos a Tu liberdade. seras libre. Você será Ton livre. commerce sera libre. Seu comércio será Ton livre. foyer sera libre. A tua família será Ton livre. mariage sera libre. Seu casamento será Parce que là où il livre. y a l'Esprit, Onde há o il y a Espírito, la liberté. há a liberdade. Alléluia. Amém. Moi j'aime Jésus parce qu'il est mon frère. Eu amo Jesus porque é meu irmão. Je l'aime plus parce qu'il est mon Seigneur. E eu amo mais porque é meu Je Senhor. l'adore parce qu'il est mon roi. Eu lhe adoro porque ele é meu Moi je rei. l'appelle comme roi. Eu chamo-lhe como Tous rei. les démons se fléchissent devant Jésus. Porque todos os demônios Parce ajoelham que quand perante un roi Jesus. passe, hein, Quando o rei tout le passa, monde doit se soumettre. todo mundo tem que se C'est pour ça que ajoelhar. je dis ce matin, É por isso eu disse si nesta les manhã. démons tourmentent ta Se vie, o demônio está a Ce tormentar a sua matin, vida, nesta ces manhã, démons este demônio vont se soumettre vai se et tu submeter seras libre. e você será Si les libertado. démons Se esse demônio tourmentent ton commerce, está atormentando Je o teu dis ce comércio, matin, e eu digo nesta ces manhã, démons e este vont demônio se soumettre vai se et submeter tu seras toujours e béni. você será abençoado. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Ozo malmonde. Você está a receber essa palavra como? Alléluia. Amém. Soki bozotanga na bilongi bato bazanga foi. Se você está a me olhar na cara, só que sem fé, Oya na mata na okita. em vez de eu subir, vou descer. Foi. A fé, Bayoka yango te. não escutem. Mais foi A fé, bavivre yango. andam a viver. Foi. A fé, La vraie foi, a verdadeira fé c'est Jésus. é Jesus. Il est venu seul, Ele veio o mais céu il a gagné toute l'humanité. e ele curou toda a humanidade. Alléluia. Amém. C'est ça la vraie foi. Isso é a verdadeira La fé. Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Jésus, Jesus, il a dit ceci. ele disse assim: Bokende, vão, bokomona, verão, mpunda, jumento bakanga singa. está amarrado. Bino, Vocês bo récupérer lenga. vão recuperar por Oyo mim bakanga singa. o que está na corda. Soki mokolo punda, Se o dono da Atindi jumenta bino. vos perguntar nani atindi bino? quem vos mandou, Bino bozongisa. vocês respondem: Mokonzi, o Senhor aza na ye posa. precisa. Moi je me demande, Eu pourquoi Jésus n'a pas répondu não pour le respondeu. bête Yesu mtatindi biso. Falam que Jesus mandou. Mais il a dit, dis, E ele diz: Le olha, Seigneur o Senhor en a besoin. precisa Je dele. vous dis mon frère, avant que na simba yo, Antes de eu te il pegar, avait déjà agi. ele já Avant comme agiu. nesika oyo, Antes de chegar neste il avait lugar, déjà agi. ele já tinha Mais pendant agido. que je prêche, E enquanto eu la prego, parole va s'accomplir dans ta a vie. palavra vai se Yango cumprir na ne tua pane na vida. lobi. É por isso no Na princípio même eu église digo, la maternité. eu vi como uma Pour semer maternidade sa parole. para que a semente Et da ça va quelque palavra chose na vie na yo. que faça algo na tua Soko kanga vida. lokola mota foi. Se você vai me olhar como homem Tango de kaka fé, nazoloba. e é assim que estou a Makambo falar, yosamba na vida. e é algo está acontecendo na tua vida, Je me sens riche. eu me sinto Je me sens rico, béni. eu me sinto Je me sens abençoado, joyeux. eu me sinto Je me sens alegre, élevé. eu me sinto Je me elevado, sens que j'ai la force. eu me sinto aquele que Ndenge tem nazoyoka. força, da forma que eu Nandimi sinto, moto aza elongo na nga. creio aquele que Ye está pa comigo, koloba. ele também Je vai me sens dizer, déjà riche. eu me sinto Je já me sens rico, élevé. eu me sinto Je vois elevado, la vie en moi. eu vi assim Je a vida em me vois mim, puissant. eu me sinto Et quand poderoso, je sens la puissance, e quando eu sinto il est en train poder, de vibrer dans mon esprit. e ele vem vibrar no meu espírito. Alléluia. Amém. Le Seigneur en a besoin. O Senhor precisa. Mpunda oyo bakanga
ngai tanto yebite. A jumenta foi amarrada, o tempo não soubemos. Bible eza parole eza eloba makambo avec toute exactitude. A Bíblia é a palavra que foi dita certamente. Po eza maloba batu te mais eza maloba ya Nzambe. Não a palavra dos homens, mas de Deus. Eza ba pensée humaine te mais eza inspiration à Saint-Esprit. Não é um pensamento humano, mas é a inspiração de Deus. Oh, Dieu n'a jamais menti. Oh, Deus nunca mentiu. Tanga ba livre nyonso. Leia todos os livros. Eko changer vie na yo te. Não vai mudar a sua Mais quand vida. tu lis la parole de Dieu, Quando você lê a palavra de Deus, vai afetar a sua transformer vie vida. na yo. Vai transformar a sua changer histoire na vida. yo. Vai mudar a sua C'est ça la história. parole qui lave une personne. É essa palavra que lava uma C'est ça la pessoa. parole de Dieu É a única qui palavra de peut Deus t'élever, que pode te qui peut exaltar, changer ton que histoire. pode mudar a tua história. Loba amen. Amém. Na déclaré na tongo lelo. E eu declaro nesta Maloba manhã Nzambe changer histoire a na yo. palavra de Deus que muda Na a sua déclaré na vida. tongo E lelo. eu declaro na manhã de Maloba Nzambe hoje changer histoire que na a yo. palavra de Deus muda Na a tua déclaré na vida. tongo lelo. Declaro nesta Maloba manhã Nzambe affecté vie que na a yo. palavra de Deus Na afeta a déclaré sua na tongo vida. Eu lelo. declaro nesta Maloba manhã Nzambe bikisa yo. a palavra de Deus que te cure. L'Éternel en a besoin. O eterno o precisa. Tala Yesu encouragé hein. Veja, Jesus é corajoso. Fou eza pona ba faiblesse te. A fé não é para os fracos. Foi eza te pona bato babangaka. A fé não é para aqueles que Celui temem. qui a la foi, Aquele que tem a il fé, n'a jamais eu peur. ele nunca teme, Parce qu'il sait, porque ele sabe, lui ne fait rien. ele não faz Mais nada. c'est l'Éternel qui fait tout. É o eterno que faz tudo. Loba amen. Amém. Même si je n'ai rien, Mesmo que não tenho mais j'ai la nada, personne qui a tout. mas eu tenho a pessoa que Oh, la tem personne tudo. qui a tout, Ou a pessoa que tem il n'a tudo, jamais déçu. ele nunca Bah, oh, fica bah, c'est decepcionado confiant na ye. naqueles que Yango confiam yebisi nele. bayekoli. É por isso disse aos seus Soki discípulos: bokondima, se vocês crerem, soki bokondima, se vocês crerem, osengi, pedirem, ondima se epesemeli bino. creiam que já foi dado a Mais voz, bozalonga esa nini? Ekokisama. esperam que se cumpra. Loba amen. Amém. Nandimi nyonso nazoloba. Eu creio que tudo está Soko dizendo. ndimi. Se você acreditar, Ezopesa melo sikoyo. está a ser dado a ti agora. Ezelango ekokisama. E espera que vai se cumprir. Ntango na ye mwana moko, Quando eu vi uma menina, ayesinga bi papa. disse: pai, Nasali basikle yango esili mais on regrette. o meu tempo de misturar não está vindo. Nazobanga. Tenho medo. Nasi yosi mama nao. Você disse à sua mãe? Alabi te. Disse que não. Ba mama bakansaka mabe na mabe. As mães só pensam em mal. Bobiso mutaza en face mimi na pensée négative te. Se a pessoa tem a fé, não pensa negativo. Biso bato tolobaka mingi minoko na oloba. Nós que falamos muito a língua que eu estou a falar, Nzambe te. nós não vemos a mão de Parce que Deus, toza na sens ici, toza na ngambo ya Satan. porque nós estamos no lado do Satanás. Le diable c'est l'esprit mauvais. O diabo é o espírito Le mau. diable ne pense que na makambo ezanga tina. E o diabo só pensa nas coisas que Um não homem têm de valor. Deus. E o homem de Deus, Enfant de Dieu. o filho de Deus, Aloba kaka. ele sempre fala: Simba. vai dar certo. Nzamba kosala. O Deus vai operar. Loba amen. Amém. Nesse j'ai prié pour toi. Eu disse: vou orar por ti. Vou orar por ti. Nazotiwe loboko. Eu meti-lhe a mão. Lelo. Hoje, Règle nezofunga. a tua misturação vai cair. Loba amen. Amém. Natie loboko. Meti-lhe a mão. Na binzambe. Eu disse: Deus, Zongi c'est normal. volta-lhe normal. Ba démon. Os demônios, Botika vina. deixem a vida dela. Kela. Vai dormir. Ayabi papa. Ela disse: pai, Efungame. abriu-se. Tout est possible. Tudo é À possível celui qui croit. naquele que crê. Loba amen. Amém. Soki nasengi. Se eu pedir Naza sire. e eu tenho a certeza, Zamba yoki. Deus ouviu. Ça dépend aussi de toi. Está a depender-se de Soko si. longoli doute. Se você tirar a dúvida, Et osama na vina. vai se cumprir na sua vida. Koba na bate koba na ndengeni. Não pode dizer como vai começar. Vai começar como? Il est l'alpha et l'oméga. Ele é o C'est alfa e lui qui ômega. commence Aquele que et c'est lui começa qui gère tout. e aquele que encerra Si tudo. Dieu gère ta vie, O que é na sua il vida, va gérer tes sentiments ele vai gerir os teus et il va gérer tes sentimentos émotions. e vai mudar as tuas emoções. Loba amen. Amém. Alléluia. Amém. Na kati fois pratique, il faut na personne ba témoignage. Dentro da fé prática tem que te dar testemunhos Pour e personne ma casse. para que te dê a força. Dakutangi me ajudar ma visa quando vai acabar. El town. Tem ma visa. Antes de 10 minutes, nous faisons cela.
Há de 10 minutes, antes de 10 minutes acabar, faça assim. Eu vou rezar. Aleluia. Amém. 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 Naquele hospital Saint-Joseph. Eu fui no Hospital Santo Joseph. Naquele mona Paulina. Fui encontrar a Paulina. Bandeko. Irmãs, Ezana bati mususu, tem outras pessoas. Yomo yo taleta na e. Você vê o estado dela, Obite o so bigate. vai dizer que essa não vai curar. Pe yemo mamazo yebsa yo. E ele as coisas que está te dizer, Ozo mama que c'est le diable qui l'utilise pour. que o diabo que está a lhe utilizar para que a tua fé Mais il faut caia. penser toujours que tout est possible à celui qui croit. E tens que pensar que tudo é possível naquele que crê. Loba amen. Amém. Ma fifi ozawa. Yemo tachama. Mamãe apesa te mais já yote. A mãe que eu dei o testemunho é ela. Loba amen. Wana mnoke tenga mijo. A boca aí já entortou. Muka tikati. Sotinga papai. Papa Se kaiwa. você me deixar pai, Papa tika abate. pai nunca deixa os Mano. seus filhos. Filha, Que kana ndako. vai só em Bami casa. mona mukongo. Que te levem nas costas. Tongo. De manhã, Olamuka. vais acordar. Okutana. Vamos se encontrar. Olamuka te. Você não acordou. Sikre esila te. A glicemia não baixou. Bazon sa soba bilo wana. E já não dá mais aquelas Zambe coisas. soka bigsa ya solo. Se Deus cura, cura de verdade. Zama meka te. Deus não tenta. Biso nem to mekaka. Nós tentamos. Nzambe zama meka. Deus jamais Como kola tentou. sala mokili amekate. Porque no dia que fez o mundo, Asala ele não mokili tentou. bien. Ele fez o mundo. Acha moi esika nango. Meteu o sol. Acha mai esika nango. Meteu Yona esa mona tongo alelo. para dizer a alguém nesta Ya yo manhã. nyonso nzambe si asala kango bien. E tudo o seu Deus já Na fez linga ale bem. na tongo. Eu quero ser Esika nesta ba komisa manhã. kama bena zong sangai koma bien. De onde estava mal para me Ya voltar ngina no bem. mataka fo na yo. Eu só quero fazer subir a Aucun sua pasteur fé. ne peut sauver. Nenhum pastor vai Aucun salvar. pasteur ne peut guérir. Nenhum pastor pode Dieu curar. utilise ses serviteurs E ele via pour seus yo servos recevoir l'ipamboli na para yo. você receber a Il faut sua avoir la bênção. foi. Tens que ter a Moi j'ai fé. cette foi-là. Eu tenho essa Nós fé. ndima E eu creio que j'ai un Dieu. que eu tenho Yo Deus. pe ndima Você também que le acredita Dieu de mon que père o Deus do meu pai, aujourd'hui hoje, il va changer ma vie. ele vai mudar a minha Il va vida. changer mon histoire. Ele vai mudar a minha Il va história. me guérir. Ele vai me Il va curar. me libérer. Ele vai me Il va libertar. briser le joug. E vai Je serai libre ce matin. e seja livre nesta manhã. Alléluia. Amém. Pauline na otala kabo. A Paulina só está me olhando Basali assim. 4 opérations na un mois. Lhe fizeram 4 operações Batia no mês, sonda. no mês. Meteram sondas Na voix basse, no lugar das mulheres. batie na voix haute. E voz alta. Voix basse na voix haute, comprendre? Vous comprenez? Entenderam? Loba amen. Amém. Comme si vous comprenez, on a ngana loba na nena loba. É por isso eu gosto de falar como eu falo. Voix basse ezani, A voz baixa é o quê? anisi na e. E no seu ano. Loba amen. Amém. Donc, hier encore ça sous ça était na nisi na e. Ela já não pode fazer maior Non, no c'est ça seu... na bason. E tudo está saindo nas Ma sondas. soube bi na bason. O xixi está saindo nas sondas. Soko tali mwana mwasi. Se você ver a mulher, ela está respirando assim. Loba amen. Diga amém. Parfois musito za non pardon ko bamba biso na banga Jesus. Outras fé que nós temos outro dia vão nos Na apedrejar. mana bi Paulina. Eu disse, Paulina Paulina, nyoso zo sala nozo bangisa nungati. e tudo que você está fazendo não está me meter medo. Wana na uti na maladi ya makasi bana. Aí eu saí numa grande doença. Na uti na maladi modon na kenena nga déjà. E eu já fui mesmo. Mais c'est Dieu qui m'avait soutenu. E aquele Deus que me sustentou. Ezali na butu moko. Era numa noite. Na ibon ba kisio nyoso on melango soutenu. Eu vi todos esses medicamentos, não vou tomar Même mais. nazoka bien te. Mesmo que eu não me Lelo sinta na bem, kogangawa. hoje eu vou gritar. Po nazo mi bikisa nga moko. Porque eu vou me curar eu mesmo. Na baka ndengwana. Eu quando eu disse assim, Lolo tandoto hein. Na Você yo la sonhou. déjà. eu vi que os espíritos. Yo seko ke dabite na kete. Você veio já vai, ele disse que não, já estou curado. Soko ezaki ya solo. Afinal era Na verdade. liaka te. Eu não como, Na saki loko te. não faço Na nada. kondi. Estou magrinho. Ba obanga. As pessoas estão a ter medo. Masa obanga. A mulher tem medo. Nazo senti su batute. Eu já não sentia mais as pessoas. Eu via que estou sozinho. Eu não queria ninguém vir me visitar. Estava sozinho. Estava no quarto com aqueles meus Loba, amém. problemas. Amém. Dieu m'avait guéri.
E Deus me curou. E quando eu curei, com aquele meu emagrecer, eu fui na Paulina. O Deus que me curou e vai também te curar. Vão te tirar as sondas. Você vai curar-se. Já não vou fazer mais operação. Domingo vai sair do hospital. E eu utilizei a fé. Amém. A Paulina chamou papá. Saímos. Ajoelham, vou orar para vós. Deus o curou. E Deus voltou a carne dela. Amém. Deus me mandou nesta manhã para te dizer: você é o jumentinho que te prenderam debaixo da água. Você é o jumentinho que te meteram na garrafa. Disseram: você não pode casar, não pode nascer, não pode estar bem na vida. E eu te digo, o meu Deus me disse esta manhã, Ele precisa de ti, porque a tua libertação é a libertação da sua família. A tua libertação vai devolver a alegria da sua família. Aquele jumentinho que prenderam, ele nunca tinha alegria. A sua vida era limitada. Olha-me. Meteste as vistas embaixo. Amém. Amém. Levante porque tu vês pessoas a dormir. Levante de onde estás. Nós na nossa escola fizemos assim. Levante. Girem, girem. Gira ainda um pouco. Gira não é castigo. Você mesma gira. Amém. Nós dormimos. Não dormimos. Amém. Vocês estão a cabecear. Sentem em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Jesus também não dorme. O nosso Deus não dorme e não soneca. Amém. La Bible dit, c'est Jésus qui a envoyé. Jesus que enviou. Jesus não foi. Mais il a envoyé. E ele enviou. Il a dit. Ele disse: vá, liberta-lhe. Aujourd'hui, ce matin, hoje nesta manhã, Deus me enviou para te libertar. Aujourd'hui, ce matin, hoje de manhã, Deus me enviou para te libertar. Il a mis la parole de la puissance en moi. E ele meteu a palavra de poder em mim, para que eu declare, ta vie devienne libre. Para que a tua vida seja livre. É por isso eu disse nesta manhã: você que te prenderam, você que não alcança, você que não cansa, você que não melhora, você não tem. Em nome de Jesus. E eu declaro, como servo de Deus, como servo de Deus, e eu declaro, seja livre. Mesmo aquela chave que está debaixo da terra. E eu digo, 3 dias debaixo da terra, Jesus desceu. E ele não desceu. E eu disse na Jesus, ele desce. E onde toda pessoa que levou a chave da tua cura, que receba a chave, desça nesse lugar, que você seja curado, que você seja melhor, que você seja melhor, que você seja melhor, e a sua nesta manhã, e mude, e eu declaro, nesta manhã, mesmo que esse deitado debaixo da água, e eu quero e o homem da Galileia, em cima da água, ele andou, a água, ele não engoliu. E eu declaro, o que você se é sucesso, se é elevação, se forte na sua vida. O que pode meter medo a Deus? O que demônio pode apresentar a Deus? A Bíblia diz que todo espírito se submete a ele, porque ele é o rei. Ele passa. E os demônios vão ajoelhar. E havia um homem com a possessão,
Même il nous dit que Jesus passava. Não aquela pessoa, mas os demônios estão a dizer que Yona biso. Yona tongo lelo. Naso comprendre. Batemonioso. Basoloba. Likambo nini yona biso. qual é o problema conosco? O tempo ainda não akobala te. Akobonga te. não vai Ngala melhorar. lobi. E eu digo, Panda lelo. Okobala. Okobonga. você será Okotongoma. melhor, você vai ser Okosala. exaltado, você vai Okende liboso. trabalhar, irá Et ton de histoire e a tua va história changer. vai mudar. Nakena komina bumbu. E eu fui lá naquele bairro do Bumbo Organiser campagne. e organizaram uma campanha. Bana babenga na essa campagne. E os filhos me chamaram para Nessa tia siba demo. e eu estava a pregar sobre os demônios. Preguei Namoni elenge moko. e eu vi um jovem, Makolo so esande. as pernas não sei se é como. Simbia na mutu. E eu lhe peguei na cabeça. Mamo badema komolo. E os demônios começaram a dizer: Yo luka bisuka makam. você procura nos Kabingana luka problemas. bina makam. Eu vou nos procurar problemas. Aite. Não eu. Bobo yebi Yesu. Porque vocês conhecem Nada problema Jesus. de Eu não tenho problema Nebozanga na convosco. ngamuna Yesu. Vocês têm um problema Nangina com se esprit wana. Jesus. E eu disse: Oh, aquele tamu espírito, molai. esse tempo Atuma tavina yo. que você turmentou a Na sua tongo vida. lelo. E nesta Asana manhã, ngamuna Yesu. ele tem problema Oh com Yesu asana Jesus. posa na yo. E Jesus precisa Yesu de asana ti. posa na yo. Jesus precisa de Yesu ti. asana posa na yo. Apona yo uta eternité. Ele escolheu te Posa dar le lebasa libota. para a elevação Apona uta eterna. l'éternité. Ele te escolheu de Posa la joie ya libota na bido. para você ser a alegria da sua família. Na dekai yo mto memesanga na libota na bido. Eu declaro você que vai levar a alegria da Yo sua mto família. changer histoire libota na bido. Você que vai mudar a história da tua Yo família. mto changer histoire libota na bido. Você que vai mudar a Yo história da mto tua changer família. histoire quartier na bido. Você que vai mudar a história do Si teu le monde te bairro. voit pauvre, Se o bairro é pobre mais toi tu portes une richesse. e você vai levar uma Et tu riqueza. es riche en toi. Você é um rico em Le vrai riche c'est Jésus. O verdadeiro rico é La Bible dit Jesus. l'or et l'argent lui appartient. A Bíblia diz o ouro e a prata Et é il a para ele. déclaré le trésor de la nation percé pour nous. E ele declara. Na déclaré. E eu declaro. Bakwanje se soumettre liboso na Os yo. kwanza que se ajoelham Na perante déclaré. ti. E eu declaro. Badolare se soumettre liboso Os na yo. dólares que se submetem Na a ti. déclaré. E eu declaro. Bafran français se soumettre liboso na yo. E tudo que se Oh submete luka perante teme ti. yango eluka yo. E você não procura Ceux qui ele ne que te fassent pas procura. adresse na bino. Se apagaram Je você. déclare au nom de Jésus. Je te donne une nouvelle adresse. E Na benyango succès. eu chamo Na sucesso. benyango élévation. Eu chamo Na elevação. benyango grandeur. Eu chamo de Na benyango grandeza. joie. Eu chamo de Na benyango alegria. puissance. Eu chamo de Une poder. nouvelle adresse. E tudo Oh é babenga graça. batabatiamba. Que chama Mais vous serez appelés. Você será os Libota ya bapasteur. a família. Libota ya évangéliste. A família dos Libota ya evangelistas. élevé. A família será elevada. Kobanga te po bato bazoloba. Não tema porque só está a falar. Ebanga E temas oto ozalaka na moto aza monene. porque temos aquela pessoa que é grande. Azongaka nsima te. Ele não regressa Abanga atrás. keloko te. Ele meteu um lugar. Il est tellement puissant. Ele é Il muito est poderoso. grand. Ele é grande. Et il a tous les atouts. E ele tem tudo em tudo. Okozala riche. Você pode ser rico, Avec Dieu, mas com Deus, je t'appellerai toujours. eu te chamarei sempre rico. Okozala pauvre. Você pode ser Avec pobre, Dieu, mas com je Deus, t'appellerai toujours riche. eu te chamarei sempre de Okozala rico. faible. Podem ser Mais fracos, avec Dieu, mas com tu Deus, seras toujours puissant. você será poderoso. ABC et Baya Josué. Eu disse no hebreu de Josué, Prends courage tome coragem et fortifie-toi. e fortifica-te, Car je t'ai donné porque eu te dou la ville qu'on appelle Jéricho. o que a vida é chamada Jericó. Okonzaza na posa na yo. O Senhor o precisa. Epese melon na tongo. Que seja dado em ti nesta manhã. Epese melon na tongo. Que seja dado em ti nesta Nzamba ko manhã. bengo jamais sans capacité yo. Deus nunca pode te chamar Nzamba sem ko tindo jamais capacidade. sans kapesa yo. Deus não pode te Lokola mandar sem mozambo to capacidade. nzamba poni. E como você Posa aquele que Deus l'elevation libota na yo. escolheu para você ser a Soki elevação da sua ndimi eza yo. Você crê que Abana és ko tu. capacité na Ele mbongo. vai começar a te A capacitar. capacité na gloire. Ele vai te A capacité capacitar na na succès. glória. E te A capacité na élévation. E te capacita Como na to kaka elevação. tomboma. Porque aquele que se Na tomba la exaltou, kabato baza na ele se. que se exalta, Como aquele que to está asa embaixo. likolo. Aquele que está Ne em batala cima. kaka ye. É que olha em Na cima inda sala dele. tongo lelo. E eu quero te dizer Bokile nesta kotala manhã, yo. o mundo vai te Bokile dizer. koloba pona yo. Tu vai dizer por Parce ti. qu'il va changer ton adresse. Porque ele vai no seu Akolonga na endereço. adresse ba voyou. Ele vai te tirar no endereço Akolonga na daquelas adresse ba pessoas. pauvre. Ele vai te tirar no endereço dos Akolonga na pobres. adresse ba riche. Ele vai te meter no endereço Nakasa dos ko ricos. desa yo. Ele vai falar, esse Nakasa é ko bete ele. na ndime sanga. Você que vai dizer Parce que je me sens riche. porque eu me sinto Je me rico. sens puissant. Eu me sinto Je me poderoso.
Alléluia. Amém. Samba pesa yo. Que Deus te dê. Samba fungula yo. Que Deus abre o que é seu. Pesa yo. Que Deus te dê. Samba fungula yo. Que Deus abre o que é seu. Mude a sua história. Moi, je ne me vois plus petit. Eu me vejo muito pequeno. Je me vois grand. Eu me vejo grande. Se Deus te tornasse grande, Ele vai te levar no meio dos grandes. Meu Deus, se você faz uma obra que te leva no lugar daqueles que fazem negócio. Amém. Que te leva no meio daqueles homens de negócio. Homme d'affaires. Que te leva no meio do homem dos negócios. Homme d'affaires. Que te leva no meio dos puissants. Que você seja poderoso. Que te leva no meio dos poderosos. Aspire à la puissance. Expira no poder. Et tu seras puissant. E você será poderoso. Impuissant e um poderoso não brinquem com ele. Você se eu meter a mão aqui e Deus fazer a graça. E alguém que trouxeram no caixão aqui, ele acorda. Eu já não vou fazer mais a evangelização. Já não vou fazer. Vão ver todas as morgas vir com as pessoas aqui. E como Deus também não gosta de derrota, Ele não gosta de vergonha. Nós é que sentimos a vergonha. Eu não quero que o meu nome seja ofendido. E no pouco Deus operou. E a tua história vai mudar. Esta manhã. E tudo que eu disse é seu. Nesta manhã. E tudo que eu disse é seu. Momento nesta manhã. Tudo que eu disse é seu. Como você crê que é seu? E se cumpra em nome de Jesus. 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 Os doentes curem. Os doentes curem. Os pobres sejam abençoados. Os que estão amarrados sejam libertados. Seja livre. Seja livre. Reçois ta liberté. Receba a sua liberdade. Receba a sua liberdade. Seja livre. Que mon Dieu change ton histoire. E o meu Deus mude a sua história. Levante de onde estás. Levante de onde estás. Feche as suas vistas. Répétez ma biso nous ok. Soki nazi guluwe payo yokale nanga umeri oh Yesu osako monayo.
Escute agora. Oye binga yese baebio yesanga nana yoto yebani wapie namusino. Oye binga yese baebio yesanga nana yoto yebani namusino. Oponanga Yesu Shasi naponayo yayananga ngana yoto ponanga wapie namusino. Lisiba Gloria Jesus. Ebara basante gloria seke bara. Reba santa gloria. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga. Namona yo. Hallelujah. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga. Esa la kona yo. Na tekereza la yo. Liberté za la pona yo. Elevation za la pona yo. Succès za la pona yo. Grandeur za la pona yo. Puissance za la pona yo. Ezaya yo. Parce qu'il est ton Dieu. Esa la yo. Cette liberté. Gloria. Yoros cante gloria Jesus. Abba papa Motema Eto Kisami Naposana yoe. Abba papa Boribo Ezo Kangara Koluka yoe. Nanagoti kate Kotaboda nayo Kosabote mano Kolanda Kosabote mananga. Abba papa Motema Eto Disali Apos